A distinção entre o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo revela duas dimensões fundamentais da psique. O primeiro se constitui por experiências singulares, esquecidas ou reprimidas, que pertencem à trajetória particular de cada sujeito. Já o segundo abarca estruturas universais que transcendem a história individual, manifestando-se como formas arquetípicas que moldam o imaginário humano. Esses conteúdos coletivos não são adquiridos, mas inatos, e emergem espontaneamente em imagens e mitos partilhados por diversas culturas. Ao se considerar a natureza dos arquétipos, percebe-se que sua manifestação afeta intensamente a vida psíquica. Sua influência se torna evidente quando perturbam a estabilidade do eu, forçando-o a confrontar zonas desconhecidas ou negligenciadas de si. A irrupção dessas imagens primordiais desencadeia reações emocionais intensas e muitas vezes desorientadoras. Nesse processo, o sujeito não apenas se defronta com conteúdos ocultos, mas também com possibilidades de transformação. Entre os arquétipos, alguns se destacam pela frequência com que surgem na experiência clínica e cultural. A sombra, a ânima e o ânimos são exemplos recorrentes, cada qual desempenhando um papel distinto na configuração da psique. Esses elementos não representam meras figuras simbólicas, mas expressam dinâmicas profundas entre o consciente e o inconsciente. Sua presença contínua na vida interior evidencia a autonomia e persistência do inconsciente coletivo. Dentre essas figuras, a sombra é a mais acessível à vivência individual. Ela representa aspectos negados, rejeitados ou moralmente condenados que pertencem à totalidade psíquica. Sua proximidade com a consciência permite que se estabeleça certo grau de reconhecimento, ainda que acompanhado de resistência. O confronto com a sombra, embora desconfortável, é indispensável ao processo de individuação e amadurecimento emocional. A possibilidade de se conhecer a sombra não elimina as dificuldades de sua integração. Em muitos casos, o sujeito projeta esses conteúdos em outros, recusando-se a reconhecê-los como próprios. Tal mecanismo de defesa intensifica os conflitos interpessoais e perpetua a cisão interna. A aceitação da sombra exige uma atitude ética e corajosa diante das limitações e ambivalências do próprio caráter. Esse trabalho psíquico contribui para uma visão mais complexa e realista de si. Apesar de sua acessibilidade relativa, a sombra pode se tornar praticamente inatingível em determinadas configurações psíquicas. Quando as qualidades positivas do eu são reprimidas ou deformadas, a identidade consciente assume uma posição hostil em relação à vida. Nesse cenário, o eu não mais serve como centro integrador, mas se torna um obstáculo ao desenvolvimento interior. A negatividade psíquica se cristaliza, comprometendo a fluidez da transformação. Casos dessa natureza são raros, mas elucidam a complexidade da dinâmica entre o eu e o inconsciente. Quando a estrutura da personalidade é profundamente comprometida, os mecanismos compensatórios do inconsciente não conseguem estabelecer um diálogo construtivo. O resultado é o enrijecimento da postura existencial, marcada por rigidez afetiva e fechamento à experiência. Nessa condição, o sofrimento psíquico tende a se perpetuar em ciclos repetitivos e autodestrutivos. O estudo dos arquétipos, especialmente da sombra, oferece um caminho privilegiado para a compreensão dos conflitos internos. Ao iluminar regiões esquecidas ou temidas da psique, o sujeito amplia sua consciência e enriquece sua relação consigo e com o mundo. Esse processo não elimina o sofrimento, mas atribui-lhe sentido dentro de uma jornada de integração. A travessia do inconsciente revela-se assim como uma via de reencontro com a totalidade. Coloca em questão não apenas conteúdos inconscientes, mas também a integridade da postura ética do sujeito. A exigência de se reconhecer aspectos sombrios da própria personalidade convoca energias morais que muitas vezes se encontram adormecidas ou subjugadas por ideais conscientes. Esse reconhecimento não se realiza sem esforço, pois desafia diretamente a imagem que o eu constrói de si mesmo. Nesse processo, a consciência se vê confrontada com sua própria insuficiência. A tomada de consciência da sombra implica olhar para traços que o indivíduo preferiria ignorar.
Trata-se de admitir emoções, desejos ou atitudes que ferem os padrões morais aceitos, mesmo que apenas internamente. Esse gesto não é simbólico ou teórico, mas exige uma disposição psíquica para suportar o peso da realidade interior. O sujeito precisa aceitar que aquilo que condena nos outros talvez também o habite. Essa constatação desestabiliza identidades construídas sobre a negação da ambiguidade. Por sua própria natureza, o conteúdo da sombra tende a ser rejeitado, o que gera resistência à sua assimilação. A consciência evita integrar esses elementos por temor da dor psíquica que provocam. A resistência se manifesta em mecanismos de defesa, como projeção, racionalização ou dissociação. Esses mecanismos protegem o eu de conteúdos que ameaçam sua coesão, mas ao mesmo tempo o impedem de alcançar uma visão mais plena de si. O autoconhecimento, nesse contexto, torna-se um risco e uma necessidade. Embora reconhecido como instrumento terapêutico, o autoconhecimento exige um trabalho contínuo e disciplinado. Não basta uma simples revelação ou insight momentâneo, é preciso sustentar o enfrentamento ao longo do tempo. Essa jornada implica confrontos repetidos com partes de si que se recusam a ser integradas. O caminho é lento e incerto, pois o inconsciente não se submete às vontades imediatas da razão. Cada progresso exige a superação de novas resistências. Ao mesmo tempo, essa travessia interior é a base de qualquer transformação psíquica verdadeira. A integração da sombra não suprime seus conteúdos, mas os reconhece como partes legítimas da totalidade. O sujeito deixa de se identificar exclusivamente com a luz ou com a escuridão, alcançando um equilíbrio mais complexo. Esse processo não leva à perfeição, mas à consciência ampliada das próprias contradições. A saúde psíquica depende menos da pureza e mais da aceitação lúcida do conflito. O trabalho moral exigido por esse processo não se limita a normas sociais ou a códigos externos. Trata-se de uma ética interior, fundamentada na responsabilidade que o sujeito assume diante de si mesmo. O enfrentamento da sombra requer coragem para suportar aquilo que não se encaixa nos ideais do eu. Esse ato ético é silencioso e contínuo, movido por um compromisso com a verdade psíquica. Sem esse movimento, o inconsciente permanece dissociado e operante nas margens da consciência. Essa dissociação compromete não apenas a estabilidade interior, mas também as relações com o mundo exterior. A ausência de autoconhecimento gera alienação e sofrimento, tanto no plano individual quanto social. Reconhecer a sombra é também uma forma de responsabilizar-se pela própria participação nas dinâmicas inconscientes que atravessam a cultura. O processo é pessoal, mas seus efeitos são amplos. Por fim, a sombra, longe de ser um inimigo a ser vencido, representa uma fonte de renovação e potência psíquica. Ao ser reconhecida, ela deixa de agir clandestinamente, podendo ser integrada à vida de forma criativa. O trabalho árduo que esse movimento exige revela-se com o tempo como um caminho de autenticidade. A consciência que se abre à sombra torna-se mais profunda, mais humana e mais real. Nesse percurso, o sofrimento deixa de ser um obstáculo e se converte em força dos elementos sombrios da personalidade evidencia sua ligação íntima com a esfera emocional. Os aspectos inferiores do caráter não se apresentam como ideias isoladas ou crenças cognitivas, mas como manifestações afetivas dotadas de grande intensidade e carga psíquica. Em vez de se submeterem à vontade consciente, esses conteúdos assumem autonomia relativa, comportando-se de modo compulsivo. Por essa razão, interferem no equilíbrio interior e desafiam a estabilidade do eu. Esses conteúdos emocionais não se desenvolvem por ação deliberada, mas irrompem como acontecimentos que acometem o indivíduo. A emoção, ao contrário de um pensamento voluntário, impõe-se sem aviso e altera o curso da experiência imediata. Seu caráter imprevisível e involuntário transforma o sujeito em palco de forças que escapam ao seu controle racional. Tais irrupções frequentemente desorganizam os ajustes cotidianos, expondo zonas de vulnerabilidade psíquica. A presença de afetos descontrolados revela falhas nos mecanismos de adaptação e revela a existência de zonas inferiores da personalidade. Essas manifestações não são aleatórias, mas sinalizam pontos de fragilidade estrutural no psiquismo.
Nessas regiões mais profundas, a consciência cede espaço a impulsos arcaicos que operam com lógica própria. O sujeito se vê então submetido a forças que remontam a modos de funcionamento psíquico mais primitivos. A intensidade do afeto é proporcional à resistência à consciência. Quando a energia reprimida se acumula, ela transborda sob a forma de explosões emocionais que escapam à regulação voluntária. Esses momentos não são meras falhas morais, mas expressões simbólicas de um conteúdo que não encontrou vias de elaboração consciente. O afeto age como mensageiro de uma parte da psique que permanece marginalizada. Ignorá-lo perpetua o desequilíbrio. Ao se aproximar desses conteúdos, observa-se que eles operam de forma quase possessiva. Sua atuação compromete a liberdade interior, impondo respostas que não passam pelo crivo da reflexão. Essa dinâmica se assemelha a estados arcaicos de consciência em que o sujeito reage automaticamente a estímulos emocionais. A psique, nesse nível, funciona por contágio afetivo, sem mediação crítica ou simbolização. O resultado é uma regressão funcional ao que é menos elaborado. Essa regressão psíquica não significa infantilidade, mas expressão de modos arcaicos de ser que ainda habitam o sujeito moderno. A sombra, ao emergir nesses termos, aproxima o indivíduo de um funcionamento mais próximo do que se observa em contextos culturais pré-reflexivos. A comparação com sociedades primitivas não deve ser entendida como juízo depreciativo, mas como reconhecimento da permanência de camadas psíquicas ancestrais. A modernidade racional não elimina o passado emocional. Nesses estados afetivos, a capacidade de julgamento fica comprometida. O indivíduo perde o senso de proporção e age com impulsividade, guiado por forças que escapam à razão. Tal estado não se deve à ausência de valores morais, mas à dificuldade de aplicá-los sob a pressão de conteúdos inconscientes. O julgamento moral não se anula, mas se torna ineficaz diante do domínio das emoções não integradas. Isso evidencia a urgência de se trabalhar essas zonas obscuras. A integração desses afetos exige mais que repressão ou condenação ética. É necessário reconhecer sua origem simbólica e sua função na dinâmica total da personalidade. Só assim, o sujeito poderá restaurar sua liberdade interior e desenvolver uma consciência mais ampla. O enfrentamento da sombra passa, portanto, pela compreensão da emoção como expressão viva da psique. Ao ser acolhido, o afeto deixa de dominar e integrar passa a ser aspectos transformado. sombrios da psique depende da disposição interior para compreendê-los com honestidade. Quando há boa vontade e um certo grau de autoconhecimento, partes da sombra podem ser assimiladas sem maiores rupturas. Contudo, nem todos os traços se submetem ao mesmo processo. Alguns resistem intensamente a qualquer tentativa de controle ou elaboração simbólica. Nesses casos, a resistência aponta para raízes inconscientes mais profundas. Entre os fatores que dificultam essa assimilação, destacam-se as projeções que permanecem invisíveis para quem as realiza. Esses conteúdos são atribuídos a outras pessoas, impedindo que o sujeito os reconheça como seus. A intensidade emocional envolvida reforça a ilusão de que a origem do conflito está no exterior. Esse deslocamento psíquico protege o eu da dor de confrontar suas contradições internas. Contudo, tal mecanismo não dispõe dos meios para se libertar da ilusão. Reconhecer uma projeção exige esforço moral significativo, frequentemente além da capacidade disponível no momento. Esse esforço consiste em retirar da figura externa aquilo que pertence ao mundo interno. O obstáculo não está apenas na ignorância, mas na defesa inconsciente contra o sofrimento psíquico que esse reconhecimento traria. A dificuldade não é intelectual, mas afetiva. A resistência revela o quanto o eu está enraizado em identificações defensivas. Ainda que certos traços da sombra possam ser identificados como aspectos da própria personalidade, o passo seguinte, integrá-los, não ocorre com a mesma facilidade. A emoção envolvida sustenta a convicção de que a causa do mal está no outro. Assim, mesmo quando a razão aponta para o interior, a experiência subjetiva insiste em localizar a origem do conflito fora do sujeito. A racionalização cede lugar à certeza afetiva. Isso torna o processo de autoconhecimento ainda mais complexo.
A figura de um observador imparcial, externa ao conflito, poderia reconhecer com clareza que se trata de projeções. Essa perspectiva revela como os afetos são deslocados do mundo interno para o exterior de forma automática. No entanto, mesmo com essa clareza teórica, pouca esperança existe de que o sujeito envolvido no drama emocional aceite essa verdade. A intensidade do afeto bloqueia o acesso à lucidez. A consciência, nesse estado, não dispõe dos meios para se libertar da ilusão. Esse impasse mostra que a consciência isolada não é suficiente para dissolver as projeções. O trabalho de integração exige um processo contínuo, no qual o sujeito se disponha a recolher aquilo que foi expulso. Essa recolha psíquica não ocorre por imposição, mas por transformação gradual da atitude interior. A disposição ética para rever juízos e abrir mão de certezas afetivas torna-se essencial. Sem isso, o conteúdo projetado continua operando no inconsciente. Apesar disso, nem toda tentativa de identificar projeções é isenta de erro. Há casos em que os limites entre o conteúdo interno e o objeto externo se tornam confusos. A emoção pode estar ligada a elementos reais no outro, misturando verdade e ilusão. Esse entrelaçamento dificulta o discernimento preciso entre projeção e percepção legítima. A sombra, nesses casos, se esconde atrás de fatos parciais, tornando-se ainda mais difícil de ser reconhecida e trabalhada. Essa ambiguidade exige um trabalho de refinamento da escuta interior e da observação dos próprios afetos. O autoconhecimento se mostra, assim, como um processo delicado e contínuo, que exige atenção rigorosa aos jogos entre interioridade e alteridade. A sombra não se dissolve sob o peso de diagnósticos externos, mas pela coragem de ver-se como parte do problema. Somente a disposição constante de autoconfronto pode abrir caminho. Qualquer inclinação para reconhecer as projeções constitui um obstáculo crítico à possibilidade de transformação psíquica. Quando essa recusa predomina, o conteúdo inconsciente opera livremente, influenciando a relação do sujeito com o mundo. Nesse cenário, não há mediação consciente que limite sua ação. O inconsciente, autônomo em sua dinâmica, impõe ao indivíduo uma visão distorcida da realidade. A projeção não é criada por decisão deliberada, pois já se encontra instalada como parte da organização psíquica. Não se trata de escolha, mas de expressão espontânea de conteúdos recalcados. Por isso, sua influência sobre a percepção é involuntária e insidiosa. O sujeito experimenta o mundo exterior como extensão de seus próprios conteúdos, embora desconheça essa origem interna. A realidade objetiva, então, é substituída por imagens subjetivas. Esse processo conduz inevitavelmente ao distanciamento afetivo. Em vez de estabelecer vínculos baseados na experiência real, o sujeito interage com figuras investidas de significações inconscientes. O outro deixa de ser reconhecido em sua alteridade e torna-se apenas espelho deformado das imagens internas. Tal desvio perceptivo compromete a construção de uma relação autêntica com o mundo. À medida que essa dinâmica se aprofunda, instala-se um estado de fechamento psíquico. O sujeito vive em um mundo imaginário, estruturado por representações inconscientes projetadas. O contato com a realidade concreta se debilita, dando lugar a um universo subjetivo impermeável à experiência exterior. O resultado é uma vivência marcada por isolamento e circularidade. O eu gira em torno de suas próprias construções, sem saída. Esse funcionamento gera a sensação persistente de incompletude. O mundo não corresponde às expectativas internas, pois foi moldado por ilusões que não se realizam. A frustração que decorre dessa discrepância é atribuída ao mundo exterior, interpretado como hostil ou insuficiente. Essa distorção reforça ainda mais a resistência à percepção clara. O sujeito interpreta o sofrimento como produto da maldade externa. Forma-se então um ciclo vicioso em que a projeção reforça o isolamento, e o isolamento, por sua vez, amplia a intensidade das projeções. Cada tentativa de contato genuíno é bloqueada por imagens inconscientes, o que perpetua o sentimento de esterilidade afetiva. As relações tornam-se estagnadas ou inexistentes. O sujeito preso em suas próprias construções não encontra saída perceptiva para o mundo real. O acúmulo de projeções torna o mundo externo cada vez mais irreconhecível.
O eu, cercado por suas fantasias inconscientes, perde a capacidade de discernir entre realidade e ilusão. Nesse estado, o sofrimento se intensifica não só por ausência de vínculo, mas pela perda de referência objetiva. A ilusão se consolida como verdade, tornando a percepção lúcida quase inacessível. A psique mergulha em um campo de confusão afetiva. O testemunho clínico de um paciente mostra o peso desse processo. Após décadas de neurose e isolamento, ele reconhece retrospectivamente a dimensão da perda existencial. Esse lamento não apaga o sofrimento acumulado, mas revela o quanto a não percepção das projeções comprometeu sua trajetória. A consciência tardia do tempo perdido oferece uma lição sobre a urgência de se enfrentar à sombra. O não enfrentamento leva inevitavelmente ao empobrecimento da vida como uma pessoa contribui ativamente para sua própria ruína e para o sofrimento daqueles que a cercam sem se dar conta do papel que desempenha nesse processo. Mesmo diante de sinais evidentes, há uma resistência profunda ao reconhecimento da própria responsabilidade. O fracasso não se apresenta como algo produzido internamente, mas como um efeito do mundo externo. A consciência, nesse contexto, mantém-se numa posição de vítima. A mente consciente interpreta os eventos de maneira que exclui a possibilidade de participação ativa na construção do sofrimento. O indivíduo sente-se traído, rejeitado ou abandonado por forças externas, sem perceber o quanto essas experiências estão enredadas em seus próprios processos psíquicos. Assim, os lamentos e queixas tornam-se expressões de um distanciamento crescente da realidade. A dor, embora real, é atribuída a causas ilusórias. Na raiz desse mecanismo, encontra-se um fator inconsciente que opera de forma autônoma, produzindo imagens que distorcem a percepção. Esse fator é o verdadeiro responsável por manter ativa a ilusão de injustiça sofrida. A consciência, subjugada por essa dinâmica, não consegue romper com as crenças que alimentam o ciclo de sofrimento. O sujeito, sem saber, está sob o domínio de algo que escapa à sua vontade. A construção dessas ilusões tem como função a criação de um espaço psíquico que proteja o indivíduo do confronto com verdades dolorosas. Esse espaço, embora ofereça alívio imediato, se transforma com o tempo em uma prisão. As imagens projetadas passam a configurar uma espécie de realidade paralela. O mundo exterior é substituído por um universo simbólico, no qual o sujeito se movimenta sem ver os próprios limites. Com o passar do tempo, esse universo ilusório se consolida, criando um ambiente fechado, onde apenas as próprias narrativas têm validade. O sujeito torna-se cada vez mais impermeável ao outro e às experiências reais. A escuta se reduz, os vínculos enfraquecem e as possibilidades de transformação diminuem. A repetição dos mesmos padrões confirma as crenças originais, retroalimentando o sofrimento. Esse processo não é conduzido pela vontade deliberada da consciência, mas por tendências inconscientes que se impõem silenciosamente. A consciência tenta resistir, mas sua força é ilimitada diante do material reprimido. A falta de autocrítica genuína reforça a convicção de que o mundo é injusto. Dessa forma, o sujeito aprofunda o isolamento sem reconhecer o papel que desempenha na consolidação de seu estado. A tragédia reside na recusa em reconhecer a origem interna da dor. Mesmo diante de perdas concretas, fracassos repetidos e relações desfeitas, o sujeito mantém-se aprisionado em uma leitura distorcida da realidade. O sofrimento, em vez de provocar reflexão, torna-se motivo de ressentimento. A energia psíquica é consumida na manutenção da ilusão, não na busca por integração e transformação. Esse mecanismo culmina na formação de um casulo simbólico, onde o sujeito se refugia das exigências da realidade. Ali, ele repete incansavelmente narrativas de má sorte e traição, sem perceber que é o próprio arquiteto de sua prisão. A libertação só se torna possível quando há disposição para desmontar essa estrutura imaginária. Sem essa abertura, o processo permanece fechado em si mesmo, alimentando o sofrimento com as próprias defesas. Considerar que certas projeções de difícil dissolução pertencem ao campo da sombra, isto é, à dimensão obscura da personalidade. Essa suposição, no entanto, encontra um limite estrutural. Nos casos em que os símbolos projetados envolvem o sexo oposto, não se pode atribuir sua origem à sombra, que costuma ter o mesmo gênero do sujeito.
Surge, então, a necessidade de diferenciar essas manifestações. As projeções dirigidas ao outro sexo não emergem da sombra pessoal, mas sim de figuras arquetípicas mais profundas. No homem, essa figura é representada pela ânima, na mulher, pelo ânimos. Ambas se constituem como formas autônomas do inconsciente coletivo e apresentam alto grau de independência em relação ao eu consciente. Sua atividade se impõe ao psiquismo de maneira involuntária e intensa. Essas figuras não apenas se diferenciam da sombra por seu conteúdo, mas também por sua natureza estrutural. Enquanto a sombra pertence ao inconsciente pessoal e carrega elementos recalcados da biografia individual, ânima e ânimos representam conteúdos primordiais e universais. Por isso, sua presença é mais difícil de ser reconhecida, sendo frequentemente percebida apenas de forma indireta, através de projeções intensas. Na sombra, há aspectos conscientes que, embora negados, podem ser acessados com esforço moderado de introspecção. Ela está relativamente próxima da consciência e carrega marcas da história pessoal. Já a ânima e o ânimos habitam camadas mais profundas da psique, o que os torna menos acessíveis e mais resistentes à percepção clara. A diferença entre ambas as regiões do inconsciente reside, portanto, em seu grau de elaboração simbólica e em sua origem. As figuras da ânima e do ânimos, por serem estruturadas no inconsciente coletivo, não se deixam apreender pela simples análise racional. Sua expressão se dá através de imagens, afetos e fantasias de forte carga emocional. Essa intensidade favorece a projeção, pois o sujeito não reconhece o conteúdo como pertencente a si. Em vez disso, atribui ao outro uma presença encantadora ou ameaçadora que o captura emocionalmente. É possível, com certa autocrítica, reconhecer os conteúdos da sombra, ainda que causem desconforto. Já as imagens associadas à ânima e ao ânimos, por pertencerem a outra esfera da psique, exigem um tipo de enfrentamento muito mais complexo. O sujeito precisa admitir que há forças em sua interioridade que transcendem sua história pessoal. Tal reconhecimento implica risco e desestabilização emocional. Sempre que essas figuras arquetípicas se manifestam sem serem reconhecidas como tais, impõem-se sob forma de fascínio, obsessão ou aversão. Essa dinâmica explica a persistência de certos padrões relacionais ou afetivos aparentemente racionais. O sujeito encontra no outro algo que o atrai ou o repele com intensidade desproporcional. O que se apresenta, na verdade, é o reflexo de um conteúdo psíquico profundo. O confronto com essas figuras exige um tipo de coragem que vai além da aceitação de imperfeições pessoais. Envolve reconhecer o absolutamente outro dentro de si mesmo. Ao contrário da sombra, que revela falhas do caráter pessoal, ânima e ânimos introduzem elementos desconhecidos e transindividuais. Tal encontro é ao mesmo tempo ameaçador e transformador, pois abala a noção de identidade consolidada.